Olá pessoal, tudo bem? Professor Ramon Xavier falando. E nessa aula nós vamos falar sobre racionalização, racionalização de denominadores. A gente vai fazer esse processo para transformar o denominador de uma fração em um número racional. A gente faz isso quando o denominador da fração é um número irracional. Nesse caso aqui, raízes que não têm resultado exato. Então olha só, primeiramente a gente tem aqui 2 sobre a raiz de 3. 2 sobre a raiz de 3. A gente quer eliminar aquela raiz de 3 ali do denominador. Para eliminar aquela raiz, nós vamos fazer uma multiplicação dessa fração aqui, de tal forma que a gente encontre uma fração equivalente, mas que não tenha a raiz de 3 ali no denominador, na parte de baixo. E a gente faz isso multiplicando 2 sobre a raiz de 3 por uma fração que tenha a raiz quadrada de 3 no numerador e também a raiz quadrada de 3 no denominador. Por quê? Olha só, multiplicação de frações. Nós multiplicamos o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. O número de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Vamos ver. 2 vezes raiz de 3 vai permanecer 2 vezes a raiz de 3. Esses números não vão se operar, porque um é inteiro e o outro é uma raiz. Mas a raiz de 3 vezes a raiz de 3, como são raízes de mesmo índice, nós podemos colocar tudo dentro de uma mesma raiz. Então vai ficar a raiz de 3 vezes 3. Na próxima linha aqui, teremos 2 vezes a raiz de 3. No numerador a gente não mexe mais. E no denominador teremos 3 vezes 3 dentro da raiz, vai ser a raiz de 9. Agora, a raiz quadrada de 9, nós sabemos calcular, vai ser 3. Então, essa fração vai ser 2 vezes a raiz de 3 sobre 3. Observa que lá do início para o final, nós eliminamos a raiz do denominador. Ah, professor, mas apareceu no numerador, apareceu na parte de cima. Não tem problema. Nosso objetivo aqui é eliminar a raiz que está no denominador. Mas se ela aparece no numerador, não tem problema algum, ok? Então, quando a raiz é quadrada, a gente multiplica então a fração por outra fração que tem essa raiz tanto em cima quanto embaixo. Veja só o próximo exemplo. Nós temos aqui 8 raiz de 2. Então vejamos, 8 raiz de 2. Eu quero eliminar aquela raiz quadrada que tem ali no denominador. Então nesse caso eu vou multiplicar aqui por uma fração que tem raiz de 2 no numerador e raiz de 2 no denominador. Assim o que vai acontecer? Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Então teremos 8 vezes a raiz de 2, vai ficar 8 vezes a raiz de 2, sobre raiz de 2 vezes raiz de 2. 2 vezes 2 vai dar 4, eu posso colocar isso dentro da raiz. Então fica a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2, então teremos 8 vezes a raiz de 2 sobre raiz quadrada de 4, 2. Então, está aqui a racionalização da fração 8 raiz de 2. Vai ser 8 raiz de 2 sobre 2. Eliminamos aqui a raiz que estava no denominador, que estava embaixo da fração. Mas e se aparecer um fator multiplicando a raiz ali? Não tem problema. Nós vamos resolver de maneira muito parecida. Observa que agora nós temos 2 sobre 3 raiz de 8. Nesse caso aqui, nós vamos multiplicar. Observa que essa raiz aqui é quadrada. Nós vamos multiplicar pela fração raiz de 8 sobre a raiz de 8. E aí teremos no numerador, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes a raiz de 8 vai ser 2 vezes a raiz de 8. Esse fator 3, que está junto com 8, está na multiplicação. Mas nós não vamos mexer com ele. Vamos repeti-lo aqui. 3. E vamos fazer raiz de 8 vezes raiz de 8. 8 vezes 8 vai dar 64. Então fica 3 vezes a raiz de 64. Mas a raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 vezes 8 dá 64. Então nós podemos resolver essa raiz aqui. Então vai ficar 2 vezes a raiz de 8 sobre 3 vezes a raiz quadrada de 64 é 8. Agora eu multiplico. 3 vezes 8 vai dar 24. Então eu terei 2 vezes a raiz de 8 sobre 3 vezes 8, que é 24. Mas observe uma coisa. Essa raiz de 8 aqui, a gente pode simplificar ela. Então vamos simplificá-la. Faz a fatoração do número 8. Teremos aqui 8, passa a barra, dividido por 2 dá 4, e dividido por 2 dá 2, que dividido por 2 dá 1. Então temos aqui que o fator 8 é composto por 3 números 2. Então eu vou juntar esses dois aqui para fazer 2 ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque a raiz está ao quadrado. Quando não aparece índice aqui, ele vale 2. Então eu quero formar pares de números iguais aqui para poder eliminá-los da raiz. Assunto que a gente viu na aula anterior. E esse 2 aqui sobrou. Então a gente vai trocar o raiz de 8 por 2 ao quadrado vezes o 2 dentro da raiz. Então vai ficar assim, 2 vezes a raiz de 2 ao quadrado vezes 2 sobre o 24.
Esse 2 que está elevado aqui, ó, ele vai sair da raiz, vai cancelar. Quando ele sair da raiz, ele vai multiplicar o 2 que está de fora. Então, 2 vezes 2 dá 4. Esse outro 2 aqui que estava sozinho vai permanecer dentro da raiz. Então, fica 4 vezes a raiz de 2 sobre 24. E aqui, ó, a gente ainda consegue simplificar essa fração. Como assim, professor, simplificar essa fração? A raiz de 2 está aqui multiplicando 4. Não importa qual a raiz de 2 ali não. Observe, então, o 4 aqui e o 24. O 4 e o 24 podem ser divididos por um mesmo valor? Podem, não é? O 24 pode ser dividido por 4 e o 4 também. 4 dividido por 4 vai dar 1. Então, na próxima linha aqui, em vez de ter 4, eu vou dividir ele e vai dar 1. A raiz de 2 eu mantenho aqui no lugar. O 24 dividido por 4 vai dar 6. Então, tá aí, nós fizemos aí a racionalização dessa fração. Tiramos da raiz que estava no denominador. E ainda fizemos mais. A gente, além de ter conseguido racionalizar, conseguimos aí simplificar essa fração, dividindo numerador e denominador por um mesmo valor. Agora vamos ver um exemplo um pouquinho diferente. Olha só. Nós temos 2 sobre a raiz quarta. Observa aqui, ó, que agora o índice da raiz é 4, de 3. Nesse caso aqui, vamos tentar fazer usando a mesma lógica. Se eu multiplicar aqui pela raiz quarta de 3 sobre a raiz quarta de 3, o que será que vai acontecer? Lembra? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então teremos 2 vezes raiz quarta de 3, vai dar 2 vezes a raiz quarta de 3. E no denominador, raiz quarta de 3 vezes raiz quarta de 3, vai ficar assim, ó. Raiz quarta de 3 vezes 3 dá 9. Mas olha só, a raiz quarta de 9 não é exata. Então a gente não conseguiu racionalizar aqui ainda. Vai permanecer essa raiz. Então a gente precisa fazer um ajuste aqui quando a raiz não é de índice 2. Nesse caso aqui o índice dela é 4. A gente vai fazer o seguinte, ó. Presta bastante atenção. Ao invés de multiplicar pela raiz quarta de 3, a gente vai fazer o seguinte. A gente quer que apareça no denominador o 3 elevado ao mesmo índice da raiz. Nesse caso aqui é 4. Então a gente vai fazer o seguinte. Multiplica pela raiz quarta em cima e embaixo. Só que nós vamos observar o seguinte. Olha para o número que está dentro dessa raiz quarta. É o número 3. Qual é o expoente dele? Ele está elevado a quanto? Lembre-se, quando não tem expoente no número, ele está elevado a 1. Então eu vou colocar aqui um 3. Eu vou observar o seguinte. O expoente do 3 que está aqui é 1. Quanto que falta para 1 chegar em 4? Ora, para 1 chegar em 4, falta 3. Então eu vou colocar aqui 3 elevado a 3 em cima e embaixo. 3 elevado a 3. O que vai acontecer agora? Vamos fazer a continha. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Teremos 2 vezes a raiz quarta de 3 elevado a 3. E no denominador, olha só o que vai acontecer. Vou juntar então a multiplicação dessas duas raízes numa só. Vai ficar raiz quarta de 3 vezes 3 elevado a 3. Lembre-se, quando não tem expoente no número, ele vale 1. E aí a gente vai lembrar do seguinte. Quando nós estamos multiplicando potências de mesma base, nesse caso aqui, nós temos 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 3. Quando multiplicamos essas potências, nós mantemos a base e adicionamos os expoentes. Vamos somar esses expoentes. Então vai dar 2 vezes a raiz quarta de 3 elevado a 3 em cima. E no denominador vai ficar raiz quarta de... Vamos lá, mantenha a base. Quem é a base nesse caso aqui dessa multiplicação de potências? É o número 3. Então mantenha a base 3. Agora adicione os expoentes. O expoente aqui é 1 e depois 3. 1 mais 3 vai dar 4. Então olha só, eu tenho raiz quarta de 3 elevado a 4. Ora, se eu tenho uma raiz quarta e lá dentro tem um número elevado a 4, eu posso cancelar essa raiz com esse expoente. E aí me sobra só o número que estava dentro da raiz. Então eu vou ter aqui 2 vezes a raiz quarta de 3 elevado a 3 sobre 3. Observa que a gente eliminou a raiz aqui do denominador. Mas diferente das raízes quadradas, aqui a gente precisou multiplicar para uma raiz que tinha lá dentro um número com um expoente. Esse expoente era justamente o que faltava para o expoente da raiz original chegar no índice. Nesse caso aqui era o 4. Mas, nossa, professor, eu fiquei na dúvida, esse negócio aí está muito estranho. Então vamos ver mais um exemplo, olha só. Tem aqui, ó, 3 sobre a raiz sétima de 6 elevado a 5. Vamos fazer o seguinte. A gente quer eliminar essa raiz sétima aqui de 6 elevado a 5. Então vamos multiplicar pela raiz sétima. Só que eu tenho que observar o seguinte. Raiz sétima em cima, raiz sétima embaixo.
o mesmo valor que eu colocar em cima, eu tenho que colocar embaixo. Só que eu vou observar o seguinte, eu quero que apareça aqui um 6 elevado a 7, para eu poder cancelar a raiz com um expoente. Mas aqui, na nossa fração original, já tem um 6 elevado a 5. Eu vou olhar qual é o expoente que está aqui dentro da raiz. 5. Qual é o índice da raiz? 7. Então eu vou colocar aqui um 6 elevado a um expoente, que quando somado com 5, resulta em 7, que é o índice da raiz. Então eu vou fazer o seguinte, 5 para chegar em 7 falta 2. Então vai ser raiz sétima de 6 elevado a 2. A mesma coisa no numerador. Pronto, descobri o expoente do valor que está ali dentro da raiz. Agora eu faço a multiplicação. Numerador com numerador, denominador com denominador. 3 vezes a raiz sétima de 6 ao quadrado vai ser 3 vezes a raiz sétima de 6 ao quadrado. Isso aqui a gente não vai resolver por enquanto. Sobre... Agora aqui, a raiz sétima de 6 elevado a 5 vezes a raiz sétima de 6 elevado a 2. Coloca tudo isso dentro de uma raiz só. Então vai ficar a raiz sétima, olha só, de 6 elevado a 5 vezes 6 elevado a 2. Lembra, quando multiplica potências de mesma base, nesse caso aqui a base é 6 nas duas potências, nós vamos manter essa base e adicionar os expoentes. Ou seja, vamos ter aqui no numerador 3 vezes a raiz sétima de 6 elevado a 2. E no denominador, olha só, raiz sétima. Agora, mantém a base que é 6 e somos expoentes. 5 mais 2 vai dar 7. Agora sim, ó, nós temos um expoente igual ao índice da raiz. Então podemos cancelar o expoente com a raiz. O expoente com a raiz. Então vai sobrar 3 vezes a raiz sétima. Aqui eu já posso resolver. Ó. Eu tenho 6 elevado a 2 dentro da raiz. 6 elevado a 2 é 6 vezes 6. Então vou colocar aqui, ó, 3 vezes a raiz sétima de 36 sobre... Aqui era raiz sétima de 6 elevado a 7. Vai sobrar só o 6 aqui. Então vai ficar 6 no denominador. Mas observa o seguinte, tá vendo essa raiz que está multiplicando 3? Esquece essa raiz por enquanto. Olha só para o número 3 e para o número 6. Esses dois números podem ser divididos por um mesmo valor. Dá para simplificar essa fração aqui. Então, se eu dividir o 3 por 3 e o 6 por 3, eu vou conseguir simplificar essa fração aqui. Olha só, 3 dividido para 3 vai dar 1. 6 dividido para 3 vai dar 2. E a raiz sétima de 36, professor? Ela está na multiplicação, então ela só repete multiplicando novamente. Vezes, então, a raiz sétima de 36. Vejamos aqui, último exemplo de hoje, olha só. Temos aqui 2 vezes, ou 2 sobre 3 vezes a raiz quarta de 5. Como é que a gente vai resolver aqui? A gente quer eliminar do denominador a raiz quarta de 5. Então vamos usar a mesma técnica. Vamos multiplicar essa fração por outra fração que tenha a mesma raiz em cima e embaixo. Então vai ser raiz quarta em cima, raiz quarta embaixo. Agora eu tenho que descobrir qual vai ser o número que vai ficar dentro dessa raiz. Eu vou olhar aqui, ó, a raiz aqui é quinta. Então, eu vou colocar aqui o 5. Mas ele tem que estar elevado a um expoente de tal forma que quando multiplica o outro 5 que está na primeira raiz, o expoente seja 4. Então eu vou olhar aqui na original. Quando não aparece expoente, ele vale 1. Se aqui tem expoente 1, eu vou colocar então na minha fração um expoente que, somado com 1, dê 4. Nesse caso aqui, eu vou colocar 5 elevado a 3. A mesma coisa no numerador, 5 elevado a 3. Então, agora que eu sei quais são as raízes que eu tenho ali na fração, vou fazer a multiplicação. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então faça 2 vezes a raiz quarta de 5 elevado a 3. Ótimo, resolvi o numerador. Agora o denominador, olha só. Eu tenho um 3 aqui, ó, mas ele não vai multiplicar as raízes por enquanto. Eu vou carregar ele aqui, vai ficar 3 vezes a raiz quarta de 5 elevado a 1 vezes a raiz quarta de 5 elevado a 3. Quando eu multiplicar o 5 elevado a 1 pelo 5 elevado a 3, são potências de mesma base. Eu vou manter a base 5 e somar os expoentes. Então vai ficar assim, ó, ainda dentro da raiz. Raiz quarta de 5 elevado a expoente 1 mais 3 vai dar 4. Então fica 5 elevado a 4. Agora sim, ó, eu tenho 4 no índice, 4 no expoente do radicando. Então eu posso cancelar o expoente com a raiz. Então vai me sobrar o seguinte, ó, 2 vezes a raiz quarta de 5 elevado a 3 no numerador sobre 3 vezes... Bom, eu cancelei aqui o expoente com o índice, então sobrou somente o número 5. Agora eu resolvo a multiplicação que está aqui embaixo. Esses dois números são inteiros, eles podem ser multiplicados, sem nenhum problema. Então teremos aqui 2 vezes a raiz quarta de 5 elevado a 3 sobre 3 vezes 5 vai dar 15. Então temos aí 2 vezes a raiz quarta de 5 elevado a 3 sobre 15. Eliminamos aí então a nossa raiz que estava no denominador. Ó. Tinha uma raiz de 5 aqui, uma raiz quarta de 5.
ao efetuar a operação, ela sumiu do denominador. Não tem problema ela ficar em cima, lembra? Nossa intenção aqui é eliminar a raiz que fica no denominador apenas. Então é isso aí, muito obrigado e tchau, tchau.